Para a gente fazer uma análise sobre essa crise humanitária, vamos fazer conexão com o Leonardo Freitas, especialista em imigração e mobilidade global. Seja muito bem-vindo, Leonardo, ao Conexão Record News. Pelo menos uma notícia mais animadora, né, que é a permissão realmente dessa ajuda de produtos para a faixa de Gaza, porque a gente sabe que faltam remédios, falta água, situação caótica por lá, né? Boa tarde. Boa tarde. É uma crise humanitária, nós vamos discutindo isso já há alguns dias aqui no Record News, e existe realmente uma diferença enorme do tratamento entre o que é feito do atendimento às vítimas pelo lado de Israel e, obviamente, o tratamento que é feito às vítimas do lado palestino. Existe realmente essa questão que é uma dúvida muito grande da autoria desse ataque ao hospital, porque existe, obviamente, questionamentos relacionados às questões de onde estão localizados os grandes armamentos, as grandes o que chamamos de estoque bélico do Hamas. Então, essas incursões que a gente está vendo nas imagens aí, existem realmente uma destruição muito grande da estrutura, né, da população da faixa de Gaza. Então, realmente, esse corredor humanitário é necessário e tem desdobramentos com relação até mesmo aonde vai ser localizado esses campos de refugiados que serão necessários ser organizados após esse confronto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Leonardo, porque justamente em relação aos brasileiros chega mais informação aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Eu gostaria até que você analisasse com a gente, porque mais cedo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre a repatriação dos brasileiros. A gente mostrou isso aqui ao vivo. E quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Lívia Veiga, direto de Brasília. Boa tarde, Lívia, é com você. Oi, Kelly, bom dia. Boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, nessa entrevista coletiva mais cedo no Palácio do Itamaraty, falaram o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Defesa, José Múcio, e também o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Damasceno. O que eles disseram nessa entrevista é que eles não têm um número exato ainda de pessoas que querem voltar ao país, mas que esse número deve ser em torno de 150 pessoas, 150 que estão em Israel e mais os 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, seriam aí cerca de 180 pessoas. E aí, eles calculam que para isso ainda devem ser necessários mais uns 2 voos da Força Aérea Brasileira para conseguir trazer todas essas pessoas, então, que ainda querem voltar. Só que, por enquanto, não tem uma previsão. Eles trabalham aí com a expectativa de que esses voos saiam já nos próximos dias, mas eles não bateram o martelo, não deram uma data específica para isso. Outra questão que preocupa é que, por exemplo, a saída dos brasileiros da faixa de Gaza ainda também não tem uma previsão, continuam dependendo aí da abertura da fronteira com o Egito para que eles saiam da faixa de Gaza e sigam para o Egito e o avião da Força Aérea então saia do Egito de volta para o Brasil. O ministro disse que além desses 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, cerca de 5.000 pessoas estão lá na região também esperando para passar pela fronteira do Egito. Disse que ele continua conversando com ministros egípcios. O presidente Lula também tem se empenhado nessas conversas, ele disse, pedindo aí uma solução para que sejam retiradas essas pessoas o mais rápido possível. E aí tem ainda as pessoas que estão em Tel Aviv. Outra informação é que no último voo que estiver trazendo os brasileiros, eles estão prevendo que vão abrir 15 vagas para pessoas aqui da América do Sul, da Bolívia, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que precisam também voltar aqui para a América do Sul. Então, essas pessoas voltariam para o Brasil e daqui elas seguiriam para o país delas. A gente segue
buscando mais informações e pode voltar a qualquer momento. Kelly. Combinado. Obrigada, então, pelas informações ao vivo de Brasília. Qualquer coisa é só chamar, seguimos aqui de plantão. Leonardo, gostaria de pegar esse gancho todo que a Lívia trouxe para a gente, repercutir com você também, porque eu tive a oportunidade de acompanhar essa coletiva e o que o ministro disse, Mauro Vieira, falou o seguinte, que os mantimentos, inclusive enviados pelo Brasil, já foram deixados para a Crescente Vermelha. É uma ajuda que talvez possa ser uma das primeiras a chegar assim que a fronteira com o Egito for liberada, né? Uma vez que Israel concordou com o envio de ajuda humanitária. Outro ponto importante também é deixar claro que o avião brasileiro já fez todo um voo de reconhecimento ali do aeroporto de Al-Harish, ou seja, ele já viu realmente as condições e está 100% pronto para trazer esses brasileiros assim que a fronteira for aberta. E um outro ponto também que já existe um outro avião preparado caso o número de pessoas possa ser maior. Então já são duas aeronaves, então bem atentas com relação às pessoas que estão na faixa de Gaza, os brasileiros que estão na faixa de Gaza. E ainda hoje um 7º voo já decolou de Israel rumo ao Brasil. Então seria já o 7º voo pela FAB, trazendo 1.137 brasileiros. Eu acho que essa ação também nossa do Brasil, de já ir nessa missão de repatriar, né, os nossos brasileiros, é fundamental. O Brasil se mobilizou enquanto tem país ainda tentando até cobrar, né, ou estão pedindo ajuda aqui para a gente, né? Há exemplo de países como os Emirados Árabes Unidos, ou, por exemplo, os Estados Unidos também, a França, a Itália, a Dinamarca, a Bélgica, que fizeram esse movimento também com seus cidadãos. O Brasil realmente demonstrou ser exemplar, né, nessa questão da sua mobilização para poder repatriar os seus cidadãos. No entanto, existe também um pouco de morosidade por parte do tratamento das representações diplomáticas brasileiras em Israel, no que tange às autorizações com relação à liberação dos brasileiros que estão hoje em dia aí aguardando, nessa fronteira que está aparecendo aí na tela, poder serem liberados para o Egito. Então, realmente, existe muita confusão e muita desinformação acontecendo nesse momento com relação a isso, mas a realidade que a gente tem acesso aqui é de que existe uma morosidade na comunicação e também não existem números precisos que estima-se que sejam um número de pessoas, mas estima-se que esse número seja, na verdade, dobrado do que está sendo apresentado como uma realidade atual. Leonardo, ainda falando na questão da imigração, também falando sobre mobilidade e essa preocupação com quem ainda está na faixa de Gaza, as pessoas que estão literalmente presas na faixa de Gaza. Qual que é a sua avaliação em relação à ONU? Porque você disse assim, olha, ainda bem vai chegar ajuda humanitária, porque muitos estão até sem água já lá por lá e dizem que medicamento, inclusive, está acabando, uma situação muito, muito complicada. Agora, hoje, ainda o Conselho de Segurança não entrou num consenso, né? E os Estados Unidos vetaram a proposta brasileira. Há quem diga que ainda a proposta brasileira foi aceita com sucesso, né? Muitos países aceitaram, inclusive membros da Comissão Permanente, mas ainda assim o Conselho de Segurança não entrou ainda em um consenso para que um corredor humanitário seja criado. Me espantou muito a votação, o resultado da votação. Eu esperava que os Estados Unidos, por menos, fosse concordar com relação à proposta brasileira e realmente isso não aconteceu. E isso, para mim, foi uma surpresa. Mas, de fato, a gente entende que cada vez mais existem interesses que estão sendo negociados aí e as negociações que estão acontecendo por trás das portas fechadas e que realmente
que estão assim com relação aos interesses que estão sendo movimentados entre as partes. Eu acho que os Estados Unidos poderia dar o grande exemplo de estar mobilizando e aceitando as propostas de países de países como o Brasil, e que atualmente está aí dando um exemplo de repatriação dos seus cidadãos. Infelizmente, com relação à parte migratória, vai haver um aumento gradual de pessoas pedindo, obviamente, as questões humanitárias, como, por exemplo, asilos, pedidos de asilo. Isso vai aumentar gradualmente, que a gente já vê, inclusive, isso. E vai haver uma movimentação, obviamente, da parte de países como o Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, que vão abrir exceções e uma movimentação rápida de pedidos de asilo e refúgio por conta dessa questão do conflito. Professor, agora há pouco a gente mostrou uma imagem que era ao vivo do Conselho de Segurança da ONU, falava um representante do Estado da Palestina. E a gente vem acompanhando, porque realmente, quando se fala em ONU, a nossa esperança é que pela via diplomática sejam feitas ações para salvar vidas, né? Então, realmente foi uma surpresa, porque ao mesmo tempo que Joe Biden, falando em Israel, dizia, olha, a gente está pensando nos reféns, a gente pensa em salvar vidas. Quando os Estados Unidos vetam e argumentam para isso, que é porque não concordava com algum termo com relação ao texto proposto pelos russos e também por conta de incluir um pedido de cessar-fogo imediato, né? Então, e também de não colocar o direito de defesa de Israel. Então, a gente vê realmente que é muito complicado, porque Estados Unidos, assim como Rússia, enfim, outros países, China, França, enfim, têm direito a veto. A gente lembra que na contagem final, então, 12 países votaram a favor, inclusive a China e a França. Rússia e Reino Unido se abstiveram neste momento, que são os países que têm poder de voto de veto, e aí os Estados Unidos realmente vetaram a proposta brasileira. O que o senhor pode avaliar para a gente nesse contexto da ONU, com esse veto americano? O que a gente pode esperar a partir de agora do Conselho de Segurança? Eu, como cidadão americano, eu me vejo muito consternado de ver essa posição do meu país, mas eu vejo que cada vez mais as políticas que estão sendo implementadas não representam a totalidade do desejo do povo americano e muito menos do povo brasileiro. A gente vê que a busca de uma solução de paz e de diálogo é o caminho correto. E a minha análise com relação a isso é que existem realmente outros motivos que não estão sendo analisados, que são, obviamente, os desdobramentos futuros com relação a esse movimento desses seres humanos que estão sendo retirados dessa área de conflito e vão ser colocados em áreas de refúgio. E nós já temos hoje outras áreas de conflito que estão bastante assoberbadas. Então, o Conselho de Segurança, e assim como o Conselho o Alto Comissionado das Nações Unidas para Direitos Humanos vai precisar analisar como é que seria isso, como é que seria a colocação e a parte de imigração desses povos após terem toda o seu lar destruído, como a gente está vendo aí, e para onde esse povo vai? E como é que seria a parte de alimentação? Remédios não estão chegando à população. Não há água, não há eletricidade, não há maneira de sustentabilidade de vida viável numa situação dessa. Então, obviamente, esses povos refugiados acabarão sendo colocados sua grande parte seriam colocados em países desenvolvidos. Já foram sinalizados países na Arábia Saudita, como Omã, como Emirados Árabes, que se propuseram a receber
muitos desses palestinos e também o Catar se propuseram a receber muitos desses palestinos como seus refugiados. E isso é uma boa sinalização. O Brasil, obviamente, terá a oportunidade de fazer o mesmo e já existe um movimento aqui nos Estados Unidos de poder receber tanto pessoas que estão se refugiando vindo de Israel, mas também pessoas que estão vindo por parte da região da Palestina e por conta deste conflito. Então, realmente, existe uma oportunidade muito grande para os países e suas lideranças fazerem a coisa certa. Exatamente, né? Enquanto isso, por exemplo, a Jordânia já se manifestou dizendo que não tem condição de receber refugiados. Então, é um drama humanitário que realmente preocupa demais. Muito obrigada, Leonardo, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Obrigada.